nos conectando através da Rádio Missões IPCB com mais uma transmissão do culto aqui direto da cidade de Bezerros. Amém, meus irmãos. Nós vamos, nesse momento, abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 1. Nós estamos meditando através da palavra de Deus no livro de Isaías. Nós estamos no versículo 28. Faremos a leitura do versículo 28 ao 31. Isaías, capítulo 1, do 28 ao 31. Que diz assim a palavra de Deus: Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como um carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. O título do sermão, irmãos, é a força envergonhada. Nós temos visto que o Senhor Deus está tratando aqui com a nação de Israel, porque ela tinha se corrompido, ela estava abandonando, deixando o Senhor. Ela estava vivendo de forma legalista, ela estava vivendo de uma forma aparente. Elas se reuniam, o povo de Israel se reunia para adorar a Deus e cumpria ali alguns ritos, e por causa desses ritos eles achavam que estavam seguros e que não precisavam de mais nada. No entanto, o Senhor Deus levanta o profeta Isaías, para que repreenda esse povo, para que mostre aonde eles estão errando, para que eles tenham consciência daquilo que estão praticando. Se você observar o versículo 28, diz o seguinte: Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem ao Senhor perecerão. Então aqui você observa, todos os que deixam o Senhor hão de perecer. Aqueles transgressores, os pecadores, eles serão destruídos. Haverá um mal que se levantará contra ele, e o nome desse mal é a ira de Deus. E aqueles que deixarem o Senhor, sim, eles perecerão. É importante que você atine para esta condição. Durante a sua caminhada cristã, quantos não deixaram o Senhor? Durante o percurso de vida que você tem tido com Deus, muitos certamente deixaram o Senhor. Alguns que você já caminhou junto, outros que você nem viu, mas que estão deixando o Senhor. E muitos deixaram o Senhor sem nem sequer perceberem que estão deixando o Senhor. Eles estão dentro da igreja, eles estão vivendo com os irmãos, mas eles deixaram o Senhor e nem se apercebem. Como é que você pode saber se não está deixando o Senhor? Porque deixar o Senhor não é só deixar a igreja, deixar o Senhor também é você estar na igreja, mas ir esfriando perante Ele. Deixa o Senhor aquele que confia na sua própria estabilidade. Como é que você pode saber se tem deixado o Senhor, se tem abandonado ao Senhor, ou se você tem se unido cada vez mais a Ele? Observe para a sua vida. Você confia na sua própria estabilidade? Porque o versículo 29 passa essa mensagem. Observe o que é que Deus diz
porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Então aqui é como se o povo tivesse centrado, vidrado, interessado em construir belas casas, cheio de carvalhos, de ciprestes, jardins bonitos, prósperos, e a nação de Israel estava muito preocupada em prosperar financeiramente, em ter uma estabilidade que lhes desse segurança. Mas será que eles estavam interessados na prosperidade espiritual? Aqui você pode ver que há um ornamento da vergonha. De que adianta eles terem aqueles ciprestes? De que adianta eles terem casas totalmente seguras, casas totalmente belíssimas e jardins perfeitos, se tudo isso diante de Deus é uma vergonha? Se você observar o capítulo 3 de Isaías, Isaías está falando com esse mesmo povo. Do versículo 16 e 17, observe o que Isaías diz. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos seus pés, e aí o Senhor vai dar uma sentença. Mas antes de continuarmos e lermos a sentença do Senhor, eu quero que vocês prestem atenção em algumas palavrinhas aqui. Emproado, o que seria isso? Emproado é você ter uma aparência de soberba, uma atitude altiva, você ser pretensioso, você se achar superior, melhor que os outros. E era assim que Sião, era assim que Israel estava vivendo diante de Deus. E as nações testemunhavam essa arrogância de Israel. E Deus continua e diz: de olhares impudentes. O que significa isso? É olhar que não tem nenhum pudor. É um olhar que não está nem aí para as consequências que possam vir através dos seus atos vergonhosos. E aí eles se gabavam, andavam em passos curtos para serem vistos, admirados, e tinham ornamentos nos pés para chamar a atenção. Esses ornamentos faziam tinir e chamavam a atenção do povo. E aí vem a sentença do Senhor. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Então aqui está a vergonha desse povo. Eles confiavam na sua estabilidade. E Deus diz que faria tinhosa a cabeça das filhas de Sião. E o que significa tinhosa? Tinhosa é obstinada, é teimosa, é algo que causa nojo, repugnância. Então veja só como Deus lida com esse povo. Esse povo olhava para si e dizia: olha, você é empoderado, emproado, você é impudente, você tem que se mostrar mesmo. As pessoas têm que olhar para você como que você seja superior. E Deus olhava para eles e dizia: eu farei de vocês que tenham cabeça tinhosa, e as vergonhas de vocês serão descobertas. Isso lembra o que o Senhor diz à sua igreja em Apocalipse, que dizia o seguinte: eis que eu não preciso mais de nada. Essa igreja dizia: eu sou rica e abastada, não preciso mais de nada. E a resposta do Senhor foi: e tu nem sabes que és
miserável, pobre, cego e nu. Então, é muito complicado você olhar para a sua prosperidade financeira e julgar diante de Deus que você o está honrando, de que você está andando nos caminhos dele, só porque você está recebendo coisas materiais. Porque em Israel estava acontecendo isso. Na nação do povo de Deus estava acontecendo isso. E isso fazia com que eles se gabassem. E Deus dizia: olha, eu vou expor as tuas vergonhas. Os tesouros daqueles que confiam na riqueza serão consumidos. Por que você vai confiar no que é material, no que é temporal? Observe Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, do versículo 9 ao 11, que diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, não fique triste não. Se alegre no Senhor na sua dignidade. E o rico, glorie-se o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta do seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Percebem que é um risco você confiar nas riquezas, você confiar naquilo que é material, naquilo que não produz nenhum tipo de estabilidade espiritual. O Senhor Deus falou de um homem, Jesus Cristo falou de um homem, que disse: olha, o que é que eu faço para ser mais rico? Já sei, esses meus depósitos vou destruí-los, fazê-los 2 vezes maiores, quando eles estiverem cheios, aí eu desfruto de minha riqueza. Ele trabalhou, fez tudo o que planejava, encheu seus depósitos de alimentos, de sementes, e aí tinha muito, ficou muito rico. E aí ele diz: tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Com a própria alma ele dizia. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? E assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Paulo, escrevendo ao Timóteo, falou sobre isso. E ele disse: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que a tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Percebem que é perigoso você confiar na sua estabilidade física, na sua saúde, na sua riqueza, naquilo que você está construindo. Existe algo muito mais valioso que isso, algo que agrada ao olhar de Deus e às vezes é desprezível para os outros. Não se importe, procure ter uma instabilidade para com o nosso Deus. Para isso você precisa juntar. Agora junte muito, mas procure juntar com Cristo. Pois ele mesmo diz em Mateus capítulo 12, versículo 30: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Você está juntando, pare e pense: eu estou juntando com quem? Com quem eu estou juntando? É só para mim? É só para os meus desfrutes e deleites? Ou é para a glória de Deus? Eu estou juntando com Cristo ou não? Porque pode ser que você esteja deixando o Senhor e nem perceba. Está vindo para a igreja,
aí, bate seu pontozinho, volta para casa, cumpri meus deveres religiosos. Não cumpriu. Se você não junta com o Senhor, você está espalhando. Se você confia na estabilidade que você tem financeira, você está deixando o Senhor e nem está percebendo. Outra coisa, deixa o Senhor também aquele que confia, além de ser aquele que confia na sua estabilidade, deixa o Senhor também aquele que confia na sua própria saciedade. Aquele que acredita que já tem tudo o necessário para saciar a sua alma, que confia naquilo que tem construído de forma emocional. Isaías, versículo 30 do capítulo 1, ele diz assim: porque sereis como um carvalho cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. Infelizmente, as pessoas confiam demais, que já estão seguras, que já estão salvas, afinal de contas, eu creio em Jesus Cristo. Creio. Agora eu pergunto, se você crê em Jesus Cristo, o que é que te sacia? O que é que mata você? O que é que te dá prazer emocional e espiritual? É estar conversando com amigos ímpios? Isso te sacia, você mata a tua sede quando está com amigos ímpios? É quando você está assistindo? É quando você está se divertindo em um lazer? É isso que te sacia? Porque logo isso será eliminado. Você será como um carvalho cujas folhas murcham, como uma floresta que não tem água. Porque se o que não saciava o povo de Israel não era Deus, tudo que saciava o povo de Israel era aquilo que eles desfrutavam. Eles construíam as coisas, tinham sua estabilidade, aí diziam: pronto, agora eu vou desfrutar delas. Estou bem, estou seguro, estou tranquilo, afinal, olha como eu me divido, olha quantas opções eu tenho, olha só. E aí, Deus está dizendo que, na verdade, eles eram como um carvalho que não tinham água. Observe, Provérbios de Salomão, ele nos traz um alerta muito sério. É uma sensação que os ímpios têm de bem-estar, que é essa sensação que nos leva à destruição. O capítulo 1 de Provérbios, o versículo 32, observe o que diz: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos, observe isso, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. A sensação, a impressão que eles tinham de estarem bem, de estarem desfrutando de deleites e prazeres, de estarem saciando a sua sede, essa sensação era justamente ela que estava conduzindo eles à perdição. Será que não é assim que estava acontecendo com o povo de Israel? Era. Mas em Isaías ainda o Senhor prometia água de verdade, água viva, que iria saciar eternamente e legitimamente a sede daquele povo. Ele diz em Isaías 41, versículo 17 e 18 isso: os aflitos e necessitados buscam água, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei.
Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em manancial. E ainda no versículo 3 do 44 ele diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Promessas de água viva, não só para aquele povo de Israel, aquele remanescente fiel que realmente tinha sede de Deus, e não de prazeres mundanos, mas uma sede genuína de Deus. Ele está dizendo: eu derramarei água, correntes sobre vocês. E mais, eu farei cair o meu espírito sobre a tua posteridade. Bênção sobre os teus descendentes. Que promessa maravilhosa. Porque era rejeitada. Que promessa tão linda de que aquele sedento seria saciado. Mas não só ele, também a sua posteridade, os seus filhos. O capítulo 51, versículo 1 de Isaías diz assim: todos vós, os que tendes sedes, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Mas todos vós que tendes sedes, vinde às águas. Observe, porque o povo de Israel, corrupto ali, não ia ao Senhor? Porque eles não sentiam sede, meus irmãos. A impressão de bem-estar deles os levava à perdição, e eles não queriam saber de Deus, porque afinal de contas, eles tinham tantas opções, tantas coisas para fazer, se divertir, brincar, o tempo preenchido, dava uma sensação de que estavam saciados. Mas aí Deus diz: não, mas aqueles que tiverem sede, eles vão vir às águas, e eu vou derramar sobre eles. Então o segredo está na sede. Se você anda saciado, você pode estar deixando o Senhor e não percebe. Se você não sente sede, é porque você está deixando o Senhor e não percebe. No livro de Apocalipse, o Senhor ele fala o seguinte: João, recebendo a revelação, disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Percebe? Percebe que aqui é a mesma situação. O Senhor só dá água àquele que tem sede. Mas se você está como o povo de Israel, que não estava nem aí para o Senhor, porque não sentia sede, porque estavam se saciando com o que esse mundo pode oferecer, que pena, você nem percebe, mas está deixando o Senhor, e vão perecer. Mas aqueles que têm sede, têm essa promessa: beberão da fonte, de graça da fonte da vida. E por fim, deixa o Senhor aquele que, além de confiar na sua própria estabilidade, de confiar na sua própria saciedade, confia na sua própria força. Estes que confiam na sua própria força, eles também vão perecer. Observe o que diz o versículo 31. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Aqui o Senhor está confrontando Israel, porque eles confiavam na sua própria força. Deus tinha feito uma proposta tão belíssima para Israel. Isaías
capítulo 30, versículo 15 e 16. Olha só o que estava acontecendo em Israel. Deus observa que eles estavam ali ansiosos e confiando na sua força, confiando na sua capacidade, e Deus lhes manda um segredo, o segredo da verdadeira força. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Então, onde está a tua salvação? Em você se converter e você sossegar o coração. Aonde está a tua força? Na tranquilidade, na confiança de Deus. Mas o que eles faziam? O versículo diz: mas não quisestes. Eles não queriam confiar na força do Senhor Deus. Eles não queriam ser como uma criança nas mãos do Senhor. Já perceberam como são as crianças que o super-herói é o pai? Confiam na força do pai. Quando estão em perigo, o que eles anseiam é que o pai esteja ali para protegê-los. Que se o pai expulsa meu filho, eles se jogam. Tudo porque confiam na força do pai. E quando conversam com seus colegas, meu pai é isso, eu vejo mais no colégio como é. Tio, meu pai é o mais forte que tem. E começam a contar histórias. Porque confiam na força do pai. Assim são as crianças. Assim devem ser as crianças do Senhor. Todos aqueles que confiam no Senhor. E aí, como eles não queriam a força que estava em Deus, mas queriam a sua própria força, e diziam assim, olha só o que ele diz, no versículo 16: antes dizeis, não, esse negócio de confiar na força do Senhor, esse negócio de descansar e sossegar em Deus, não, sobre cavalos fugiremos, é sobre a força do cavalo que nós vamos escapar. Portanto, fugireis, Deus diz. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Assim estava agindo a nação de Israel. Pretensiosos e malignos. Não queriam descansar no Senhor, mas confiaram na sua própria capacidade. E Tiago diz: quão arrogantes são pessoas assim, que vivem nessa pretensão. Eu vou lá, eu faço, eu vou passar tanto tempo, eu vou construir assim, eu vou fazer, depois vou ter lucro, depois eu vou ser. Tiago fala dessas pessoas na sua epístola, capítulo 4, do 13 ao 16. Ele diz assim: atendei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Tiago diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Agora, entretanto, vos jactais de vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. É isso que os irmãos querem para a vossa vida. É o mesmo que o povo de Israel estava querendo, negando a força do Senhor, confiando na sua própria capacidade. Não, meus irmãos, não faça isso, porque vocês vão estar vivendo uma mentira. Qual é a força que vocês têm? Vocês não têm força nem mesmo de pensar alguma coisa, de
de vocês mesmos. Qualquer coisa que vocês façam, inclusive um simples pensamento, essa força, ela vem de Deus. Observe o que Paulo diz aos Coríntios na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Meus irmãos, nós apóstolos não temos capacidade nenhuma. A gente de nós mesmos não tem capacidade nem de elaborar um pensamento como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa força, a nossa capacidade vem de Deus. Isso é confiar na força que vem de Deus. Por isso que escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, ele diz isso: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se vocês não estão confiando na força de Deus, vocês estão deixando o Senhor. Mas se vocês confiam na força dele, vocês estarão sendo guiados pelo Senhor. Então, eu quero resumir, lembrando aos irmãos que deixa o Senhor aquele que confia na sua própria estabilidade. Deixa o Senhor aquele que confia na sua própria saciedade, aquele que sente muitos prazeres no mundo e não sente sede de Deus. Esse está deixando também o Senhor. E deixa o Senhor aquele que confia na sua própria força. Portanto, amados irmãos, eu desafio vocês a despertarem para o Senhor, como filhos amados que vocês são. Se esvaziem das suas arrogantes pretensões, se tornem pobres, sedentos e fracos, para que vocês se saciem de Deus, sejam ricos no Senhor e fortes na força do seu poder. Torne-se rico, saciando-se na força de Jesus Cristo. Viva o Senhor intensamente, alimentando-se dele. Respire o Senhor e vocês vão cada vez mais estarem próximos dele. Do contrário, os irmãos estão deixando o Senhor, e aquele que deixa o Senhor perecerá. Que Deus abençoe os irmãos.